Você sabe como escrever uma boa documentação de software? Não? Então fica comigo que a gente vai tentar responder uma pergunta bem simples, mas com resposta um tanto complexa. Como escrever uma boa documentação? Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e hoje a gente vai falar de documentação. Então vamos lá. Qual que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer? A primeira pergunta é: por que documentar? Por que a gente tem que escrever documentação no nosso software? Algumas pessoas tendem a responder que o código já é uma boa documentação. Se o código ele é bom, ele não precisa de documentação. Ou se o código precisa de documentação, ele é um código ruim. Eu acho essa resposta, essa questão um pouco exagerada. Por quê? Porque um código vai documentar aquilo que ele faz, não as escolhas que chegaram até ele. Então, assim, o código não vai dizer por que ele foi feito daquela forma. Ou o código não vai dizer quais foram as escolhas alternativas que poderiam ter sido feitas. Então, assim, um bom código precisa de documentação também. Para um código não precisar de documentação, ou ele é muito simples ou ele é muito óbvio. E, na maioria dos projetos, isso não existe. Sem contar que nós podemos falar de complexidade acidental, que é aquela complexidade que podemos lutar contra, mas nem sempre conseguimos, e ela tem que ser documentada. Por quê? Porque você tem que documentar para ensinar o outro. Então, assim, se o outro pegar seu software, ele vai compreender tudo o que está acontecendo? Sim ou não? Se for não, coloque aquilo em código, ou em comentário de código, ou em readmes, para ensinar o outro. Ensinar o outro é um dos motivos que a gente tem que documentar software. O outro motivo pode ser ensinar a você mesmo no futuro próximo ou de médio prazo, né? Imagina se você trabalhando num projeto hoje, numa base de código, e você tem que parar e mudar para outra base de código. Quando você volta em meses ou anos, será que você vai ter ciência de tudo que está acontecendo ali ou não? Então, assim, você pode pensar que você vai documentar o seu software para ensinar ou outro ou a si mesmo, né? A segunda questão que podemos falar é: quais respostas uma boa documentação precisa responder, né? A gente sempre pensa em documentar o como, né? Fala-se muito em, o código tem que ter comentário, e a pessoa vai lá e põe comentários óbvios no código, ou quando a gente está falando de Java, se fala do Javadoc, e aí a pessoa vai lá e comenta o óbvio em Javadoc. Se o óbvio do como ele precisa ser respondido, ele não precisa estar lá, né? Se você pensa em documentar o óbvio, não. Agora, existem alguns comos que a gente pode documentar. Por exemplo, eu sempre coloco no meu README, nas primeiras sessões, o como executar o software, como fazer a build, como fazer o deployment. Eu sempre coloco lá, porque pode ser óbvio para mim ou para algumas pessoas, mas não é óbvio para todos. Então, as pessoas que vão pegar meu código vão ter que saber que como executar aquele código, como fazer a build, como testar. Então, assim, para evitar o como do que o código faz, mas o como de outras coisas auxiliares, né? E focar nos porquês, né? Sempre que você for documentar um software, tente escrever o porquê que ele existe, o porquê ele está sendo feito daquela forma. Às vezes é complicado você conseguir se expressar sobre os porquês, mas com o tempo você vai pegando prática. O mais importante é, se você não começar a escrever comentários, a escrever documentação, você não vai ter prática. E a prática que leva à perfeição, a prática que leva a escrever melhor a sua documentação. Eu sempre que pego documentação antiga, eu falo, nossa, eu melhorei bastante, né? Então, assim, se eu voltar no passado, por mais que eu achasse que eu documentasse bem, hoje eu acho que eu documento melhor. E quais tipos de documentação existem? A gente está falando de uma maneira um pouco abstrata aqui, e você fala, mas o que é essa documentação? Eu listei aqui 4 tipos, assim, eu acho que essa é uma listagem exaustiva, né? E se você pensar bem, eu boto encode. Encode é o comentário de código, né? Assim, ele tá dentro, uma documentação encode tá dentro do código. Aí eu vou botar tanto um Javadoc ali, uma documentação de classes, quanto mesmo os comentários de código mesmo, né? O README ele tá dentro do repositório, ele é muito útil, eu sempre recomendo. Até se você for começar um projeto, comece pelo README, escreva o motivo daquele projeto, das escolhas daquele projeto, as dependências daquele projeto. O README ele também está no repositório de código.
Temos as wikis, né? Muitas empresas sempre usam wikis internas, e é bem comum, assim, das wikis ser uma bagunça, como na maioria das vezes são, né? Se for uma bagunça, tente dar uma ordem lá, a gente vai falar um pouquinho disso melhor, mas as empresas acabam forçando as wikis como uma forma de registrar decisões arquiteturais, registrar uma documentação interna ali para os vários times acessarem. Os wikis são muito úteis, apesar que às vezes são uma bagunça, né? E temos a documentação de produto, que, diferentemente das wikis, elas são entregues para fora da empresa, ou para os clientes internos da empresa, ou para clientes externos, como um produto, né? Nas diversas empresas que eu trabalhei, documentação de produto, elas são, primeiro, públicas, são feitos releases dela, e elas são revisadas pelo quê? Não só por uma revisão técnica, que muitas vezes é feito pelo próprio time, mas por uma revisão linguística, que é feito por um time que é focado nisso, né? Hoje, a documentação que eu escrevo no meu projeto, ela passa por uma revisão linguística. Então, assim, eu escrevo a parte técnica, eu sou responsável por ela, mas a parte linguística sempre vai lá dar, reescreva essa frase, ela está confusa, ou inverta a ordem, ou faz uma pequena revisão, corrigindo pequenos erros, né? Então, assim, esses são os 4 tipos de documentação. Se você reparar bem, ela tem uma distância do código. Então, o encode é dentro do código, a wiki é no mesmo repositório, a readme é no mesmo repositório, a wiki é mais próxima, mais interna da empresa, e a documentação de produto é uma documentação externa. E aí você vai pensar, poxa, mas eu não sei escrever documentação bem, né? Poxa, eu não sei como começar meu README, né? E aí eu sempre falo, começa por um template, né? Por que significa começar por um template? Quer, por exemplo, ver comentários, né? Eu quero ver uns comentários. Toda vez que eu vou começar a documentar uma classe, ou quando eu vou escrever um README, eu começo sempre com o mesmo template. Assim, a primeira frase é uma afirmação genérica sobre aquele componente. Se eu estou escrevendo a classe, eu vou falar assim, essa classe gerencia a política de não sei o que do código. Imagina que vamos pensar um tipo de software que a gente está escrevendo. Um software de gestão de matrículas em disciplinas. Então, assim, se eu fosse escrever o readme dessa API, vamos supor que é uma API. A primeira questão é assim, API para gestão de matrículas dos alunos do sistema tal. Pronto, essa frase é a primeira frase, a frase que vai ter o resumo do qual é o objetivo daquele software. Se for um software uma classe, uma documentação de classe, seria a mesma coisa. A primeira frase da documentação daquela classe seria uma afirmação genérica sobre as responsabilidades daquela classe. A gente tem que sempre lembrar que as classes têm que ter responsabilidades. Então, assim, se uma classe ela tem algumas responsabilidades, ela tem que ter, na documentação dela, listar aquelas responsabilidades. Mas você fala assim, poxa, mas às vezes as pessoas nem usam, nem leem a documentação de classe. Bom, elas podem não ler, mas vai que no futuro uma pessoa queira ler, né? E ver saber assim, não, essa classe é responsável por tal coisa. Ela já vai ter alguma ideia do que botar ali, ou alguma ideia do que usar ou não usar naquela classe, né? Então, mas eu quero escrever um README bem legal. Então, assim, vamos criar um template de README. Toda vez que eu vou criar um template de README, eu sempre uso o mesmo template. O que é? Eu começo com o nome do meu projeto, né, o nome daquele repositório, depois a afirmação genérica, o segundo parágrafo, uma breve descrição daquele código, por que eu estou escrevendo aquele código, e aí assim, o próximo passo é, ou as dependências daquele projeto, se tiver uma dependência, às vezes eu coloco lá, eu preciso de um banco de dados, então com essa linha aqui você executa você levanta o Docker do banco de dados, e depois assim, como executar aquele projeto, os comandos de build, os comandos de geração da release, ou os comandos de teste, eu preciso criar uma entrada de dados, então roda esses comandos. Então, assim, a segunda seção vai ter assim, como executar, o básico, né? E por fim, vai ter alguns links para outros wikis para o quê? Descrever o comportamento dos meus componentes dentro daquele software, né? Com isso eu já falo de categorias, né? Você pode até pensar em categorias dentro do README, ter algumas páginas Markdown ali dentro do seu próprio repositório, descrevendo
descrevendo o comportamento dos componentes de software ali dentro, né? Você tem uma classe ali que é complexa, que faz a gestão das matrículas, tipo, a prioridade, se o aluno tem ou não a prioridade, ou se durante a matrícula tem alguma máquina de estados, ali, tipo, a tal dia é a submissão da intenção de matrícula, depois tem um algoritmo que roda para fazer quem está na matrícula, quem ficou na lista de espera. Descreve isso numa wiki. É até bom estar descrito, porque se existe um time terceiro que faz a documentação de produto e você mantém aquela página atualizada, aquela Markdown atualizada, a documentação do produto pode se basear pelaquele Markdown, né? E fazer uma coisa mais fechadinha, mais produtizável, né? Enquanto você está ali descrevendo um algoritmo interno, né? Então, assim, crie categorias. Pode ser tanto dentro da organização da sua classe, do seu texto, como categorias mesmo, seções dentro do seu README. Outra dica que eu dou é resolva os conflitos, né? Eu estou fazendo uma série sobre DDD e uma das primeiras coisas que fala é da linguagem de presente, ou linguagem ubíqua, né? Quando a gente fala em resolva os conflitos, é você conseguir descrever sucintamente para quem vai usar o seu software, o que seu software quer dizer com algumas coisas. Por exemplo, a gente está falando de um software de matrícula para alunos, né? Mas assim, o software vai lidar com pagamentos ou vai lidar com outras coisas? Não. Vai lidar apenas com matrículas. E então você pode dizer assim, ó, nesse sistema, o aluno, a única função que tem com o aluno é fazer a matrícula do software, a intenção de matrícula, ou quais matrículas está matriculado, ou levantar o histórico de matrículas, ou o histórico de disciplinas cursadas. Então, assim, eu sempre costumo dizer quando você vai escrever o README, cria uma seção lá dentro do README para descrever os termos. Assim, vou escrever aluno para me referir aos alunos, professores para me referir aos professores, usuário para me referir tanto ao aluno quanto a professor do meu curso, matrícula como a chave de relacionamento entre disciplina e aluno. Por exemplo, um aluno está matriculado, então o aluno tem a matrícula. E você descreve o uso desses termos dentro daquele pedaço de software, né? A outra dica é teste a sua documentação. Aí você vai falar assim, poxa, como eu vou testar a minha documentação? Leia ela, releia ela e veja se ela está condizente com o seu software. Muitas vezes nós atualizamos o software e a documentação fica ultrapassada. E quando ela fica ultrapassada, o que acontece? Ela fica desatualizada. Documentação desatualizada pode ser um problema, né? Eu já tive diversos bugs que, na verdade, era o quê? Era uma documentação desatualizada que gerava problemas para os usuários, porque o usuário achava que o software funcionava de uma forma, mas, na verdade, ele não funcionava mais, né? Ou jamais funcionou daquela forma. A última vez que isso me aconteceu foi uma documentação que foi escrita e antes da primeira release o comportamento foi alterado, mas a documentação não. O que nós tivemos que fazer? Como estava documentado e o usuário daquele software estava correto na demanda dele, nós precisamos fazer um outro modo de operação, que era recuperar aquele modo de operação que estava na documentação. Não podemos alterar o modo anterior, por quê? Porque diversas pessoas estavam usando aquele software e ele não podia mudar o comportamento dele, né? Então, assim, teste a sua documentação, revise ela. Agora, eu vou pegar aqui 7 dicas de uma boa documentação. Essas dicas, elas estão documentadas nesse livro aqui, Documenting Software Architecture, de uma série de arquitetura de software, né? E a primeira regra, escreva a documentação do ponto de vista do leitor. A gente está falando aqui que documentação pode ser tanto comentário, né, quanto documentação de produto. Então o seu leitor podem ser diversas personas aí. Se você não sabe alguma persona, é como se você imaginasse uma pessoa para estar lendo. Então assim, se eu estou escrevendo um comentário de código, a pessoa que vai estar lendo ali é um desenvolvedor de código. Se eu estou escrevendo uma documentação de uma API, de uma biblioteca, a pessoa que vai estar lendo aquilo é uma usuária daquela biblioteca, um usuário daquela API. Se eu estou escrevendo uma documentação de produto, a pessoa que vai estar lendo aquilo ali é um usuário do meu produto. Então, sempre que você for pensar
naquela documentação, sempre que você for escrever, tente imaginar quem é a pessoa para a qual você está escrevendo. Isso é muito útil porque você tem que pensar assim, o que eu sei que ela não sabe? O que eu tenho que deixar óbvio no meu código que aquela pessoa não sabe, né? É até engraçado a gente pegar sistemas legados que foram construídos com softwares antigos, né? Às vezes eu mexo em sistemas que foram construídos com Ant. O Ant veio antes do Maven para o Java, e são bem complexas a forma de build, elas são diferentes. E muitas vezes não está documentado, então a gente tem que descobrir, tem que ficar lendo o XML para descobrir como foi escrito, né? Poderia a pessoa escrever ali, ó, para fazer a build, rod ent tal comando, né? E não fizeram isso, então a gente tem que reler, tem que ler código para tentar compreender. Então, sempre escreva a documentação do ponto de vista do leitor, seja lá qual for o leitor. Regra número 2, evite repetição desnecessária. Então, assim, se você for escrever um código em algum método, você não precisa escrever o que está ali. Você pode escrever por que você fez daquela forma, ou por que você não fez de outra forma, né? É sempre muito bom você ter apenas um lugar para alterar, né? Então, assim, se for em código, escreva apenas uma vez, ou não escreva óbvio. Se for algum markdown, evite replicar a informação. Vá usando links. O Markdown permite links. Não posso botar um link para uma outra página e lá eu vou descrever um comportamento necessário, né? A terceira regra é evite ambiguidade. A gente já falou aqui de explicar a linguagem ubíqua, descrever a linguagem ubíqua, né? Quando você está se referindo à matrícula, você está se referindo a tal coisa. Por exemplo, eu posso pensar matrícula da universidade ou matrícula na disciplina, né? Resolva essa ambiguidade. Fala assim, não, nesse software a matrícula só se refere à disciplina. Por isso ela tem um ano e um semestre. Você descreva isso na sua documentação. A outra dica, subdica aqui, seria explique a sua anotação. É muito comum a gente usar setinhas, né? E as setinhas a gente não sabe o que significa setinha. É uma relação? É uma herança? Ou é um envio de mensagem, né? Então, assim, explique, coloque lá assim, ó, quando eu coloco setinhas nessa página, significa o envio de mensagens. Ou você pode usar anotações comuns, né? Eu sempre recomendo às pessoas que estão escrevendo software baseado em mensagens, usar o BPMN, Business Process Modeling Notation, a notação de modelagem de processos de negócio. Ela é muito útil para Event Driven Applications. Ou se você for usar um software que ele é mais comum, que é orientado a objetos, usa o ML. O ML é muito útil, por mais que seja mal falado, né? Mas assim, use o ML, a Unified Modeling Notation. A regra número 4 é use um padrão organizacional. Eu falei de wiki aqui. Em muitas empresas, e na maioria delas que eu trabalhei, o wiki é uma bagunça. Então, o que sim, crie um padrão. Mas eu não tenho o poder de autoridade de criar padrão na minha empresa. Isso aí são os níveis gerenciais que tem que fazer. Então, dê dicas. Chega para o chefe e fala assim, chefe, por que a gente não põe aqui uma ordenação que nas primeiras páginas do wiki vai listar o departamento, depois os projetos, aí depois os produtos, e aí vai, indo da raiz à folha. E aí assim, eu preciso saber quem faz por exemplo, eu estou fazendo a gestão de matrícula, quem faz a gestão de pagamento? A gestão de pagamento é o departamento tal. E aí vai entrando, entra na documentação de produto. Para quê? Sei lá, você quer ver quais são as mensagens, quais são os tópicos que aquele produto tem e a pessoa coloca no wiki, né? Então, assim, crie um padrão organizacional para o seu wiki. Crie um padrão organizacional para os seus readmes, né? Você fala assim, não, o readme tem que ter tal coisa. Aí você coloca lá o quê? Não só um template, mas uma lista de questões que o wiki tem que responder. Assim, por que esse software foi feito? Quais são as dependências dele? Tem que ter essa seção, tem que escrever essa seção. Uma coisa que eu não falei aqui no template, mas talvez a gente vai falar aqui mais embaixo. Então, o que é? Todo readme tem que ter um racional. O que é o racional? É porque aquele software foi escrito, né? Mas vamos voltar aqui para a regra número 4, né? Organize a documentação para ser de fácil referência. Como a gente estava falando aqui da wiki, né? A wiki às vezes ela é confusa e às vezes a gente não sabe como ela funciona. Então assim, tente dar uma organização para a wiki.
tente dar uma organização para os seus arquivos Markdown. Sempre linke os dois. Se a wiki vai falar de tal coisa e aquela coisa tem uma outra página, coloque um link. Se o seu Markdown fala de outra coisa e aquela outra coisa está no outro Markdown, coloque o link, né? Sempre referencie as suas documentações, né? Outra dica aqui é não deixe seções em brancas ou para ser preenchidas a posteriori. Por quê? Porque assim, você sabe tudo que você tem que escrever no momento que você está fazendo o software. Pode ser que depois você lembre. Mas no momento posterior, é bem capaz de você ter esquecido de tudo aquilo que estava na sua cabeça. É bem melhor você escrever a documentação quando você está com todas as informações frescas do que depois, né? Então não deixe as seções em branco. Escreva, nem que seja o mínimo, nem que seja uma listinha daquilo que precisa ser feito e depois você melhora o texto, né? A regra número 5, e aqui eu sempre faço isso nos meus projetos, né? Escreva o racional. Por que você faz aquilo? Por que você está escrevendo aquele software? Ou quais são os inputs que você teve para escrever aquilo? Fala assim, não, a gente precisa de uma API para gestão de matrículas à parte, porque a gente pode precisar, porque a gestão de matrículas tem que ser um sistema externo. Aí você coloca lá, coloca todas as demandas, o que é racional daquilo, por que foi feito numa API aquilo, isso aqui é uma API, porque ela vai ser consultada tanto pela página web aqui do sistema interno, quanto o aplicativo mobile de tal coisa. Você escreve o racional. O racional é aquilo que você está pensando sobre aquele componente, né? A regra número 6 é mantenha a documentação atual. Muitas pessoas escrevem comentários de código e quando alteram o código, não alteram os comentários. Gente, comentário também é documentação. E assim, se o documentário está desatualizado, é melhor você apagar ele do que deixar ele ali. Mas pode ser que no futuro a pessoa saia, queira saber o que foi escrito anteriormente. Não, no futuro a pessoa pode se confundir, né? Uma vez eu trabalhei num projeto que ele era basicamente uma API para um aplicativo de corrida. E na documentação dele estava lá as unidades de medida, né? E quando eu fui implementar, eu levei a documentação em questão. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu fui olhar a fundo, as unidades estavam sendo enviadas erradas, né? Um dos casos lá, se eu não me engano, era que me enviava em tempos, mas na verdade não era tempo, era a velocidade média. E aí deu muito problema por um erro de documentação, um erro que nem era meu, mas acabou caindo para mim porque alguém, segundo o gerente na época, né? Alguém tem que assumir isso aqui, então a culpa é sua, né? Então... péssima gestão, né? Mas por quê? O erro era documentação desatualizada, né? E por fim, revise a sua documentação, como eu já falei, né? Uma documentação, ela é um produto, ela tem que ser revisada. Então assim, se a gente está falando aqui de uma documentação de produto, realmente vai passar por uma equipe. Mas a documentação técnica, existe uma revisão técnica nessa documentação de produto? Ou tipo o time que implementou fez alterações e não passou por revisão? Manteve as mesmas explicações? Sempre revise, sempre releia ela. É chato, mas se alguém usa seu software, por favor, revise, né? E por fim, eu queria, antes de terminar, porque eu só falei de coisas abstratas aqui, vamos mostrar algumas documentações, vamos ver alguns exemplos, né? Vou começar aqui pela documentação do Kubernetes. Vamos dar primeiro uma olhada na documentação de código do Kubernetes. Vamos olhar aqui a documentação de código. A gente está indo no repositório do Kubernetes e vamos ver que a gente tem o README. Observe o que eu falei aqui do README. Sempre começa com uma frase uma frase sucinta que descreve o Kubernetes. Kubernetes, também conhecido como Kubernetes, é um software open source para a gestão de aplicações containerizadas através de múltiplos roles. E com essa frase, é resumido toda a função do Kubernetes. Então, assim, aqui existe o racional do Kubernetes. Aí fala, ele provê o mecanismo básico de deployment, manutenção e escalonamento das aplicações. Então, isso aqui é o racional. Ele está descrevendo sucintamente para que serve a aplicação. Aí ele fala assim, Kubernetes construído uma década,
uma década de experiência do Google executando aplicações, workloads. Então, assim, ele está o quê? Ele está descrevendo a experiência do porquê, como foi construído os Kubernetes. O Kubernetes foi construído através da experiência do Google de manter software em produção usando um sistema chamado Borg, né? Kubernetes is hosted by Cloud Native. Aqui ele está dizendo qual que é a política de gestão do Kubernetes. Você vê que em pouco mais de 3 parágrafos, ele tenta responder várias perguntas que podem... um desenvolvedor, quem está olhando o código, aí deve estar pensando, quem está olhando o código do Kubernetes? Ele está olhando aqui e está tentando responder algumas perguntas. Ele diz assim, o que é o Kubernetes? Por que ele foi feito? Assim, qual que é o background dele? E terceiro, assim, como é que ele é gerido? Se sua empresa quer ajudar na evolução, ou seja, ele está pensando o quê? A pessoa que vai ler essa documentação vai ajudar na evolução. Então vamos agora olhar a documentação de produto do Kubernetes. Observa aqui, ali era o Markdown, era os readmes do Kubernetes. Vamos olhar a documentação de produto. A documentação de produtos, Kubernetes is an open source container orchestration engine for automating, deploying, scaling. Ou seja, mesma coisa que ele diz lá, é a apresentação sucinta do que é o Kubernetes. E aí já pula para quem é que gerencia esse software. Mas dá uma olhada aqui nessas 3 categorias aqui. É aquilo que eu falei de categorização. Crie categorias. Ele fala, entenda o Kubernetes. Por que eu vou olhar aqui dentro? Eu vou olhar para entender a arquitetura do Kubernetes. Vai mostrar quais são as APIs, o que são os componentes de um cluster, por que Kubernetes. Olha essa outra documentação. Tente Kubernetes, try Kubernetes. E aí vai ter o quê? Os walkthroughs, né? Vai ensinar como usar Kubernetes. Então, assim, se eu abro essa página e eu quero tentar usar o Kubernetes, eu já vou entrar aqui, ó. Quero olhar Hello World, né? Se eu quero entender os backgrounds ou como funciona por debaixo dos panos, eu vou aqui no Understand Kubernetes. Então, assim, ela tá uma documentação caracterizada. E se eu for um cara de infra e meu chefe mandou eu fazer um setup do cluster? Tá aqui, ó. Setup a Kubernetes Cluster. Eu já vou aqui. Então, assim, estando categorizada, eu consigo o quê? Eu consigo direcionar o leitor daquela documentação para o que ele quer. Vamos olhar outra documentação? Vamos ver a documentação do Java. Para isso, eles têm 3 páginas aqui, né? A java.com, né? Vamos dar uma olhada na java.com, vamos ver o que ela tem lá. A java.com, você vai ter obter aplicativos para desktop. Não é isso que eu quero entender o Java, eu quero ver como eu uso a documentação do Java. Isso aqui deve ser por quê? Deve ser para quem vai instalar algum software que pede o Java, né? Eu nem recomendaria, se você é dev, não faça o download por aqui. Entre em sdkman, sdkman.io. Usa isso aqui. Isso aqui é muito melhor para você instalar o Java. Mas, vamos olhar a segunda página que eu selecionei. dev.java. O dev.java, você vê que isso aqui é uma página de download. Ele só bota, faça o download do Java, não tem categorias. Fazer download de Developer Resource, né? O Developer Resource aponta para essa página. Já nessa página, a gente já tem de forma parecida do Kubernetes 3 categoriazinhas. Get Starter, quem se inicia. Quem que vai clicar aqui? Quem quer iniciar com Java. Ele vai botar aqui, como iniciar com Java, deve ter algum Hello World, né? Os básicos da linguagem e download Java, que vai voltar para essa página, né? E o Go Deeper, o que é o Go Deeper? Vai ensinar algumas coisas mais interessantes da linguagem. Então a gente tem aqui Lambda Expression, Stream API, Collections Framework. Eu tenho até um vídeo sobre Collections Framework, assim, aqui deve ter muito mais coisas que meus vídeos. Então, assim, se você quer ler sobre Collection Framework, dá uma olhada nisso aqui, tente entender um pouquinho, né? E por fim, Resources, né? Java News, que deve ser o News do Java. Eu sigo os Java Champions, então às vezes nem entro por aqui. A conferência 2022 está bem desatualizada, isso aqui, Java One, vai ter 2024, né? Os podcasts oficiais, né? E a outra documentação que eu quero mostrar é o JavaDoc, o famoso JavaDoc. Aí, beleza, mas esse link aqui é difícil de achar, né? É difícil de achar, mas você não precisa ter o link. Você pode chegar JavaDoc, já está até aqui, JDK 8, né? E é interessante você fazer a busca pela versão. Então sempre bota JDK e qual é a versão que você dá. Por quê? Porque o JavaDoc muda de acordo com versões. Se eu vou abrir o JDK 8,
E a gente volta aqui para o 21. O 21 não é o mais recente. O mais recente foi feito o deploy depois que eu preparei esse roteiro aqui, né? Então o que tem aqui? Aqui tem os vários módulos do Java. Caso você não saiba, no Java 9 a JDK foi quebrada em módulos. Então assim, eu quero usar o Java básico. Então entra no Java Base. O Java Base é o módulo básico. Aí você vai vir aqui, são vários pacotes do Java. Não, mas eu quero conhecer uma API que é java.util. Aí você entra aqui em java.util. Você vai ter o quê? Você vai ter as API, as bibliotecas básicas aqui. Eu tenho, por exemplo, eu posso procurar ArrayList. E eu tenho a ArrayList. Você pode entrar na ArrayList aqui e ler para que serve essa documentação, né? Então é sempre muito interessante você ler. Essa documentação aqui, ela é gerada baseado no Javadoc que está no código, né? Não no seu código, no código do Java. Mas se você quiser gerar uma página dessa aqui para sua biblioteca, há um modo de fazer, né? Vamos dar uma olhada na JDK 8, né? A JDK 8, ela tem ela é um pouco diferente da JDK 21. Por quê? Porque não tinha uma modularização. Então, eu quero procurar qual que é a ArrayList. Eu já entro aqui e nessa parte que vai ter todas as classes possíveis, né? Então aqui você já entra na descrição do que é a ArrayList, de como ela é implementada. Então assim, a API do Java evolui, cada versão tem métodos novos, classes novas. É até muito interessante acompanhar a biblioteca, a evolução da biblioteca básica do Java. Mas vamos dar uma olhada aqui na documentação da ArrayList, né? A gente pode dizer aqui, vai ser a mesma coisa que eu falei, vai começar com uma frase descrevendo isso, a escolha foi aleatória, eu escolhi agora a ArrayList, podia ter escolhido a linked list, né? Ele vai dizer Resizable Array Implementation of List Interface. Ele está dizendo aqui uma implementação da interface list que é expandível por array, né? E muda o tamanho a partir do array. Vamos dar uma olhada na diferença do linked list, né? Então vamos ver aqui, vamos navegar com o list aqui e a gente vai para o linked list. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que é a double linked list implementation, a double linked list implementation of list and the queue interface. Observa que ele fala assim que é uma implementação de uma lista duplamente ligada das interfaces list e the queue. Você vê que ele já diz aqui que é list and the queue. Vamos voltar aqui para a list para a gente tentar entender, porque os dois citam a listas. A lista ele fala que é uma collection, uma coleção ordenada where the user has precision control over where in the list each element is inserted. Onde o usuário tem o controle preciso da posição que cada elemento é inserido. Ou seja, na primeira frase, na primeira sentença, vai dizer qual que é o motivo que aquela classe existe. Então era isso que eu queria falar sobre documentação. Assim, sempre escreva uma documentação do seu software. Se alguém disser que a documentação não é necessária, retruque, fala, mas por quê? E se não tem que ter um mínimo de documentação básica? Assim, por que você escreveu dessa forma? Será que os outros entendem aquele software como aquele está escrito? Tente mostrar um software ou uma documentação para uma pessoa da sua equipe. Tente revisar a documentação do seu projeto, ver se ele está condizente com a implementação, se realmente é aquilo que está implementado ou não. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha que falar sobre documentação. Documentação é importante. Documentação ele é um produto do seu software, principalmente se outras pessoas o usam. Obrigado, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e boa tarde.